Vamos nos colocar em pé. Queria chamar aqui o pastor Fabiano. Quero que ele se sinta em casa. A gente está aqui para ouvir o recado de Deus, né? E a palavra profética, ela consola, ela edifica, mas ela exorta, né? Então nós estamos aqui para receber, eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus, estenda as mãos para cá. Pai, está aqui o teu servo, Senhor. Usa ele como lhe apraz. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, como correção, como agrado. Nós estamos aqui, Pai, debaixo para ouvir, crer e obedecer, porque entendemos que a tua palavra, ela é direção para os nossos caminhos. Use o teu servo, que ele tenha tranquilidade e liberdade aqui. Amém? Que nós já possamos formar a partir de hoje uma aliança, eu com ele, que nós possamos verdadeiramente orar um pelos outros e que nós possamos crescer, meu Pai, na graça e no conhecimento. Desde já nós abençoamos o teu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amém, queridos? É um motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite, amém? Eu quero agradecer o carinho dos irmãos, a recepção. Que igreja linda, que igreja maravilhosa, que povo receptivo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer que é um prazer conhecer você, bispo, sua família, sua casa. Como é bom estar aqui, gente. Bom demais, amém? Estou acompanhado da minha esposa, a pastora Cíntia, que está aqui, a Daphne, o Douglas. A galera já foi apresentada aí, que também da igreja aí, que mora, eu acho que por aqui. Também veio estar conosco, Charles. Deus abençoe vocês. E Deus tem uma palavra para você, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 10. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Se puder me dar só um pouquinho de retorno, um pouquinho mais, tá bom? Texto muito conhecido, com certeza você conhece esse texto, muito utilizado, principalmente por pregadores da teoria da prosperidade, mas eu quero trazer um conceito mais bíblico sobre esse texto. João 10, 10. Amém? Quem achou aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você tiver sem Bíblia, dá uma olhadinha no telão aí. Nós vamos ler o versículo 10 apenas. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? É que tem gente que tem medo de falar o nome dele, né? Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância a gente enche a boca para falar, né? Abundância. Uau. Glória a Deus. Amém? Até aí pode se assentar, irmão. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Primeiro, irmãos, eu quero começar dizendo que nós somos chamados para viver acima das circunstâncias. E a única forma de vivermos acima das circunstâncias é termos os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para o alto. Davi disse, para onde olharei? Para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. E olhar para o alto fala de uma visão espiritual. Nós precisamos ter visão espiritual. Quando Deus chama Abraão no cume do monte, Deus pergunta para Abraão, o que você está vendo? Qual que é a sua visão? Deus não estava falando apenas de uma ótica horizontal, numa paisagem. Deus estava falando de algo espiritual. Deus estava ensinando a Abraão a olhar além da sua capacidade, enxergar além das circunstâncias, enxergar além da sua situação atual.
E não existe forma melhor do que você viver em chamas, porque eu acredito que essa palavra tem sinônimo espiritual, de você estar cheio do Espírito Santo, de você estar em um grau elevado de comunhão e de intimidade com Deus, é estar em chamas. E não tem melhor forma de estar em chamas do que ter uma visão clara acerca do reino de Deus na sua vida. E viver acima das circunstâncias é ter os olhos no alto, é enxergar para o céu. A maioria dos pregadores, quando citam esse texto, diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, atribuem ao diabo, e com certeza realmente é o diabo. Mas eles dizem que o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar o seu dinheiro, o diabo quer roubar a sua família, dizendo que o diabo não quer que você seja feliz sobre as bênçãos de Deus aqui na terra. Mas o fato, irmãos, é que o diabo, ele não está preocupado com essas coisas. Essas coisas não são o verdadeiro alvo do diabo. O que verdadeiramente o diabo quer roubar é o seu relacionamento com Deus. O que de fato ele quer roubar é a sua fé. Esse é o seu grande objetivo. A saúde, o dinheiro, a família são meios que o diabo usa para roubar o seu relacionamento com Deus, para roubar a sua fé, para roubar a sua comunhão com Deus. Por isso nós precisamos aprender a viver olhando para o alto, ter um diagnóstico daquilo que você está vivendo. Irmãos, a pior coisa que tem para alguém é passar por uma adversidade e não entender por que está passando. Passar por uma luta, né? Eu vou usar o crentez aqui, um deserto, um vale, e não entender por que está passando por isso. Nós precisamos compreender a atmosfera que nos envolve, porque tudo é espiritual. Tudo que acontece à nossa volta é espiritual. E eu quero falar um pouco sobre essa espiritualidade e como ela funciona. Porque enquanto nós não tivermos os olhos fixos no céu, nós não vamos produzir diante de Deus, nós vamos continuar cativos na religião. A religião é a maior cadeia de Satanás. A maior prisão que o diabo criou foi a religião. Irmãos, as maiores heresias que existem foram tiradas da Bíblia. Eu não sei se você conhece a frase que diz: você usa um texto para extrair um pretexto. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Pegam versículos isolados da Bíblia e criam um pretexto sobre aquilo e nascem as heresias. E infelizmente a grande maioria dos cristãos de hoje não tem interesse nenhum nas escrituras sagradas. Não tem fome de Bíblia. Não tem fome de Jesus. O que nós vivemos e que chamamos de avivamento, eu, Fabiano, particularmente chamo de animamento, não avivamento. Um pseudo-avivamento que move as nossas emoções, que move os nossos sentimentos, mas não transforma a nossa vida, não muda o nosso caráter, não muda o nosso estilo de vida. E se não muda o nosso estilo de vida, não é avivamento, é animamento. Você pode sair daqui feliz dizendo: uau, Deus usou o pastor Fabiano para falar comigo poderosamente. Mas se o que eu preguei não vai mudar o seu comportamento, não vai mudar o seu estilo de vida, por mais animado que seja, porque eu posso colorir a voz, eu posso usar frases de efeito. Nós estamos vivendo na geração das frases de efeito. E a gente copia e cola na internet frases de efeito, porque virou moda. E nós ativamos as pessoas através das frases de efeito, porque agora nós chamamos isso de avivamento. Mas é um avivamento que não transforma, que ainda continua massageando o nosso ego e massageando a nossa alma. Uma vez uma pessoa disse assim, que eu tinha um chamado para exortação. E eu questionei e disse assim: mas como assim? Me explica melhor isso aí.
Não, porque cada um tem um chamado, né? Tem um que o cara é do avivamento, o outro é do alinhamento, o outro é da exortação, o outro tem um chamado para prosperidade, o outro tem um chamado, e parece que cada área foi direcionada para um ramo e para uma pessoa específica. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o seguinte, que a Bíblia diz que toda palavra, ela é apta, ela é proveitosa para exortar, para redarguir, para instruir em justiça. Não fala de animar, fala de exortar, redarguir e instruir na justiça. E aí, uma vez eu preguei e o pastor disse assim: nós tivemos hoje um culto de doutrina. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, mas doutrina tem que ter todo culto. Porque doutrina é Bíblia. Se você tem culto sem Bíblia, é culto do que então? Nós precisamos voltar à raiz do Evangelho. Por isso que tem tanta gente imbecilizada no nosso meio hoje, que vê demônio na parede, que vê demônio no quadro, que vê demônio no objeto, que não, porque aquilo. Irmão, maldição, escute, preste atenção, toda maldição foi riscada, cravada na cruz, e nenhuma maldição a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tem maldição, não tem conversão. Não é convertido, então. Mas é tanta imbecilizada, a palavra hoje tem sido tão distorcida. E as pessoas abraçam. Por quê? Porque não tem Bíblia. E isso faz com que elas continuem olhando para a terra e não para o céu. Não tem visão celestial, não tem visão espiritual. Essa vida em abundância que Jesus promete aqui, irmãos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando de dinheiro, não. Ele não está falando de bens materiais, não. Ele está falando de vida abundância, uma vida acima das circunstâncias. A vida que Paulo disse assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter de tudo e eu aprendi a não ter nada. Então ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso passar necessidade e eu posso ter fartura, porque ele me fortalece. Isso é viver uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus. Isso é viver uma vida mais do que abundante. Irmãos, esse processo de ser mais do que vencedor tem a ver, querido, com você andar acima da adversidade. Nada te ferir, nada te impedir, nada te derrubar. Quando Jesus disse assim: se alguém te bater na face direita, dê a esquerda. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Ele está dizendo: você pode ser intocável. Você pode ser intocável. Porque quando alguém te toca, quando alguém te fere, se isso não entrou aqui dentro, você é intocável. Se você perdoa, eu disse esses dias que a maior vingança que você tem contra o teu inimigo é perdoá-lo. Se você perdoa, quem é livre é você, não é o outro. Você é que é livre. Entender esses princípios do reino de Deus nos faz caminhar acima das circunstâncias. Mas a verdade é que essa geração atual, irmão, só olha para as coisas terrenas, não tem os seus olhos em Deus. A pregação hoje praticamente enfatiza somente o que é terreno. Quase não se leva as pessoas mais a olharem para o céu, tanto nas mensagens quanto nas músicas que nós cantamos. As músicas falam mais da gente do que de Deus. Fala mais das nossas conquistas do que adoração. Nós estamos tão focados nas coisas desse mundo e não percebemos que isso não tem a ver com o Evangelho. Eu desafio você a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e procura uma ministração de Jesus que fala da terra.
que fala de coisas materiais, que fala de carro, dinheiro, emprego, trabalho, conforto, honra humana, exaltação humana. Procura lá. Procura uma ministração dos apóstolos. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum versículo. Você pode lá no Antigo Testamento ver a prosperidade de Abraão, de Davi, mas eu estou falando da igreja. Vai para o Novo Testamento. Não tem um testemunho de prosperidade da igreja primitiva. Você não vê ninguém subindo no altar da igreja primitiva dizendo assim: irmãos, eu quero dizer que Deus me deu uma casa própria. Eu conquistei o meu milagre, a minha prosperidade. Você não vê. Pelo contrário, você vê os irmãos lá dando testemunho dizendo assim: vendi tudo, entreguei nos pés dos apóstolos, não tenho mais nada, não quero mais nada, eu quero Jesus. Olhos do céu. Eles acreditavam: Jesus virá. E eles acreditavam que era a qualquer momento. O nosso problema é que nós não esperamos mais a vinda de Jesus. Não, vai demorar, já demorou muito, então vai demorar mais. Então não espero a vinda de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, se você ficar disperso achando que o noivo tarda, você fica sem azeite. E se você fica sem azeite, ele vem bem na hora. Porque você pensou: ele vai demorar, eu vou ali gastar o meu azeite. De repente ele vem. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. O nosso problema é que nós nos acostumamos com a presença de Deus. E a pior coisa que pode acontecer é você se acostumar com a presença de Deus. É tornar comum o que deveria ser novo. Tudo novo de novo, todo dia. Ele tem uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que ele não deu o seu espírito por medida. O nosso problema é que nós chegamos num nível que nós dizemos: aqui tá bom. Bom, eu conheço muito, já fiz teologia. Não, agora eu sou líder, eu sou regente, eu sou não sei o quê. Não, porque agora eu alcancei um patamar, e porque eu alcancei esse patamar, tá bom. Você perde o poder de transformação, porque você parou de olhar para Jesus. Você parou de olhar para o alto. Paulo diz em Coríntios que quando olhamos para Jesus, refletimos como um espelho na mesma imagem e somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Mas isso só acontece quando olhamos para Jesus. O autor de Hebreus escreveu dizendo: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que significa? Ele é quem introduziu, ele é quem iniciou e ele é quem vai consumar. Então, olhando para Jesus, eu não posso tirar os olhos de Jesus, porque ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega. Eu não posso tirar os meus olhos dele, porque ele é o modelo. E quando eu continuo olhando para Jesus, o que acontece? Acontece um processo de transformação. Eu nunca estou satisfeito, porque quanto mais eu olho para ele, mais eu vejo o quanto estou distante da perfeição, o quanto estou distante da excelência, o quanto estou distante da glória, o quanto estou distante da majestade. Por mais próximo que eu esteja, por mais que os meus olhos estejam fixos em Jesus, sempre haverá uma diferença. Mas enquanto eu continuo olhando, eu vejo que há algo mais a ser alcançado em Cristo Jesus. Mas se eu ponho os olhos na terra, eu perco os olhos do céu. E a Bíblia diz, Colossenses 3:1, se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Depois ele diz, pensai nas coisas que são do alto, e a vossa vida estará escondida em Cristo.
Note que a palavra vem com um imperativo. Primeiro ele diz buscai, depois ele diz pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Não há nada de espiritual num evangelho que só prega dinheiro e caprichos humanos. Eu nasci num berço cristão, irmão. Fui criado na igreja. E eu fui descobrir já depois de pastor que a gente estava tudo errado. A gente começa a ler a Bíblia e você começa a ver e fala, peraí, isso aqui está distorcido. Mas peraí, como que você passou a vida inteira dentro da igreja e não aprendeu? Porque a vida inteira dentro da igreja eu só ouvi mensagens de frases de efeito e mensagens proselitistas. O que é um prosélito? Um prosélito é quando você pega um texto e faz uma analogia com as necessidades das pessoas. Isso é um prosélito. Jesus disse que os fariseus faziam prosélitos. Vou dar um exemplo para você. Eu vou lá no texto da muralha de Jericó. Aí a gente vai fazer a campanha da muralha vai cair. E aí eu vou pregar para você dizendo assim, qual que é a sua muralha? É o desemprego? É um problema no seu casamento? É a enfermidade? Porque nessa noite a muralha vai cair. Isso não é Bíblia. Isso é prosélito. A vida inteira a gente ouviu prosélito. E aí quando você... Porque foi assim comigo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu realmente me apaixonei por Jesus, quando eu disse, não, eu quero fazer a obra de Deus, quero servir a Deus. E eu me dediquei à Bíblia, eu falei, peraí, está tudo errado. Eu vou dizer uma coisa para você, e talvez você fique um pouco bravo comigo hoje. Mas eu acredito o povo evangélico ser a religião mais idólatra que existe. A gente diz que é os católicos. A gente diz porque na nossa cabeça idolatria é adoração à imagem de escultura. Idólatra é quem tem um ídolo. Evangélico não tem ídolo. Tem sim. Todo ídolo não fala da imagem, fala do próprio homem. Toda idolatria fala do próprio homem. A idolatria nasceu com a queda do homem. Quando o homem se desligou do Criador, nasceu a idolatria, porque ele passou a viver para o seu ventre. Ele passou a viver na sua independência, na vontade própria. Então nasce a idolatria. Eu vou ler Bíblia para você, Filipenses 3:18, para não ficar nas minhas palavras. Paulo diz assim, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Pesado. O destino deles é a perdição, porque o seu Deus é o seu estômago. Olha só, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Mas ele diz assim, eles só pensam em coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, onde Cristo está sentado. Não. Presta atenção, eu vou traduzir melhor para você. Paulo está dizendo que aqueles que pensam em coisas terrenas fazem do seu Deus o seu ventre, o seu estômago, e são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo está dizendo, eu tenho que dizer isso a vocês com lágrimas. Isso é muito sério. Vamos para a raiz da idolatria, dos deuses pagãos. Quando é que nasceu o Deus pagão? Quando o homem criou esse Deus na sua mente, e depois criou uma imagem, uma estátua, uma escultura e chamou aquilo de Deus, mas esse Deus foi criado na sua mente, por uma necessidade.
Vou dar um exemplo. Não chovia na terra, então eles criaram um Deus, pseudo-Deus, que faz chover. Então cria-se a imagem do Deus da chuva. Para cada necessidade, um falso ídolo. É só você olhar para a Igreja Católica, para os santos. Cada santo atende uma necessidade. Tem o santo casamenteiro, tem o santo dos pobres, tem o santo dos ceguinhos, para cada necessidade tem um santo. Logo, a idolatria não fala a respeito da imagem, a idolatria fala a respeito do ventre humano, fala a respeito do próprio homem. É o homem sendo adorado. Quando você faz qualquer coisa para Deus, em troca de alguma coisa, não importa se não tem imagem de escultura, você é um idólatra. Se você busca Deus em troca de qualquer capricho, você é um idólatra. Se você é aqueles que oram e diz: Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Se você é aquele que dá o dízimo dizendo: olha Deus, vou dar o dízimo, mas se o Senhor me abençoar. Já fez voto assim? Vou dar um voto agora aqui, para se Deus, tem uns que é até mais espertinho, diz assim: ó Deus, se o Senhor me der, eu vou dar. Ele não dá antes, ele dá depois. Só dá depois. Mas é a idolatria do mesmo jeito. Cada vez que você tenta barganhar, você não está adorando a Deus, você está adorando o seu ventre. E isso é idolatria do mesmo jeito. E aí eu descobri, irmão, que a grande maioria de nós somos idólatras. E eu passei a pregar para crente. Porque nós temos que evangelizar o evangélico hoje. Nós precisamos de um reabibliamento. Essa é a nossa condição atual. E eu vou dizer uma coisa, essa mensagem não dá ibope. Não lota. Não cresce. É mais difícil. Por quê? Porque a nossa alma ainda fala alto. Eu sei que talvez tenha pessoas aqui no nosso meio me ouvindo dizendo assim, resistindo por dentro. Não é bem assim não. Esse pastor é fanático. Não, que Deus quer o nosso melhor. Eu sei que Ele quer o teu melhor. Ele quer primeiro formar você. Eu não sou contra a prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade. Prosperidade tem propósito. Esse é o nosso problema. É que não entendemos que prosperidade tem propósito. Tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não tenho nada aqui. Quando eu entendo que eu não tenho nada aqui, prosperidade tem propósito. Então eu entendo que tudo que Deus me deu, não me deu. Eu sou administrador. Eu sou obreiro do Senhor aqui na terra. Eu sou ceifeiro do Senhor. Eu não sou o pastor, eu sou o co-pastor do rebanho dele. Eu não sou dono de nada, eu vou prestar conta de tudo. A Bíblia diz, Jesus conta numa parábola dizendo sobre um homem rico, dizendo, olha, o que eu vou fazer, como recolherei as minhas dispensas, se os meus celeiros estão cheios. Então ele diz, já sei, destruirei os meus celeiros, reconstruirei outros ainda maiores, então terei na minha dispensa muitos bens por muitos anos. Então Jesus diz assim, ó alma, come, bebe e folga, e tudo que você tem preparado, para quem será? Olha a pergunta, para quem será? Porque se tudo que você está preparando é para você, meu irmão, você está perdido. É o seu ventre, inimigo da cruz. Mas se tudo que você está preparando é para alguém, prosperidade tem propósito. E Ele vai cobrar de você. Naquele grande dia Ele vai dizer, ô alma, o que você fez com tudo aquilo que você preparou? Para quem foi? Em quem você pensou? A quem você atribuiu? Nós precisamos voltar a olhar para o alto, olhar para o céu.
Tudo que o diabo quer fazer é prender os teus olhos no chão. Irmão, esse é o grande plano satânico de Satanás. Não importa se a igreja está crescendo, contanto que você continue olhando para a terra. Você acha que o diabo tem medo de igreja grande, igreja que prospera? Os evangélicos são o maior número hoje no Brasil. Segundo o IBGE, em 2020 seremos 61% da população. E daí? Eu acredito que já somos. E se somos 61% da população evangélica no Brasil, por que tem tanta gente lá fora fazendo tudo errado? Não era para a nação ser diferente? Com mais de 50% de cristão nas ruas? Não era para ter gente muito honesta lá fora? Não era para ter gente muito honesta na política? Não era para ter muita gente honesta na rua? No trabalho? Cara, você vê no trânsito os caras brigando. De repente passa o carro, tá o adesivo da igreja no carro, meu irmão. Você fala, é crente, rapaz. É verdade. Incrível. Eu vi uma história esses dias, acredito que é uma piada, né? 2 crentes. O cara bateu o carro. E aí os dois começaram a discutir, não, a culpa é sua. O outro diz, não, foi você que bateu no meu carro. Não, foi você que bateu no meu carro. Eles começaram a discutir, de repente entrou na porrada. E aí um escapou da porrada, correu para o carro, pegou uma arma de fogo, apontou para o outro ajoelhou e disse, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. O cara perguntou, você é crente? Ele disse, eu sou. Eu também sou, a paz do Senhor. Mas é bem por aí, irmão. Porque não há transformação no nosso meio. Porque não há transformação no nosso ambiente. Porque não há visão do céu. Continuamos olhando para a terra. Estamos disfarçados de religião. Eu vou para a igreja, bato meu cartão todo domingo na igreja. Ok, estou bem na fita, uau, legal. Não, cara, isso não vai salvar você, meu irmão. O fato de você ter batizado, ter descido as águas, tomado um banho, não salva você. O fato de você erguer a mão para Jesus, eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Quem tem que aceitar é Ele, não é você. A pergunta é, será se você já está aceito? Não, aceito você está. A pergunta é, será se você já está aprovado? Porque a graça de Deus... A graça de Deus, meu irmão, não é bem de graça. É o direito que nós não merecemos. Eu tenho direito, mas eu estou fazendo valer esse direito? Eu costumo dizer que a graça de Deus é como o mapa do tesouro. A graça não te dá acesso ao tesouro, ela só te dá acesso ao mapa. Você que precisa pegar o mapa e segui-lo até encontrar o tesouro. Se você não estiver disposto, meu irmão, a caminhar no Senhor, a renunciar à sua própria vida, a carregar a sua própria cruz, se você não estiver disposto a se alinhar com a palavra, com a vontade de Deus para a sua vida, a graça não é graça na sua vida, ela é desgraça. Era melhor não ter conhecido. A Bíblia diz, Paulo disse, não convém saber mais do que convém saber. Sabe por quê? Porque se você não for se alinhar com o que você sabe, se você não se responsabiliza com o que você sabe, era melhor não saber. Porque pelo menos você é julgado pela sua ignorância. Porque a Bíblia diz que o ignorante será julgado com menos açoite, com poucos açoites serão julgados, ainda que será julgado pela sua consciência, porque nós já temos uma consciência natural do bem e do mal. A gente não precisa ler a Bíblia para saber o que é certo e errado. Existe uma consciência que diz para você que mentir é errado, que enganar é pecado, que é errado, que trair a esposa é errado. Você não precisa ler a Bíblia para saber que essas coisas são erradas. Já está na sua consciência natural.
Mas tá bom, você não conhece Bíblia, não conhece Deus, não conhece Jesus. Vai ser julgado com poucos açoites. Mas o cara que conhece, meu irmão, a Bíblia diz que com muitos açoites serão julgados. Tem uma passagem de Lucas 13, que a Bíblia fala de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, tinha 18 anos. Essa mulher andava curvada e não podia se endireitar de modo algum. E a Bíblia diz que Jesus disse para ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. E a mulher se endireitou. Eu acredito que essa passagem bíblica está falando de uma doença espiritual, algo que reflete no reino espiritual. Há uma figura aqui, porque essa mulher vivia olhando apenas para o chão, e diz que é um espírito de enfermidade. Essa é a vontade de Satanás, que você seja enfermo espiritualmente, os teus olhos no chão. Alguém que só olha para a terra é enfermo espiritualmente. Pode olhar para a igreja, pessoas que estão desanimadas, gente que não tem força. Eu estou desanimado, por quê? Porque o problema no casamento, nada muda. Estou desanimado, por quê? Porque estou desempregado, não sei o que eu faço mais, minha vida não vai para frente. Estou desanimado, por que está desanimado? Estou desanimado por causa da enfermidade, porque os médicos dizem que não tem cura, eu estou cansado já de tanto exame, não sei porque essas coisas acontecem comigo, e você fica reclamando, lamuriando, por mais que você venha para a igreja. O espírito de enfermidade espiritual fazendo você andar curvado, você não consegue olhar o céu. Alguém que está olhando o céu, meu irmão, pode estar enfermo. Não, eu creio na minha cura, em nome de Jesus. Mas se não curar, eu vou para a eternidade. Viver é Cristo. Morrer é lucro. O diabo não tem como ganhar. Quem me separará do amor de Deus? A perseguição, a fome, o perigo, a espada. Nem a altura, nem a profundidade, nem o que há de vir. Ele diz: nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, não tem para ninguém. Quando você tem os olhos nos céus, não tem para ninguém, ninguém te desanima. Mas quando os teus olhos continuam na terra, e a nossa falsa fé, porque fé não é fé na fé, fé é fé na palavra, é fé no princípio bíblico, não é fé para conquistar, é fé para suportar, é fé para a eternidade. É algo que é maior do que você, maior do que o físico, maior do que o natural. Eu não me impressiono com milagre, porque milagre para mim é natural. Pronto. A gente vai no monte, às vezes leva os irmãos. Quem gosta de monte? Já viu graveto aceso no monte? A gente vai no monte, aí quando acende o graveto, os irmãos ficam aleluia, os caras impressionados. Eu falo, cara, isso não é nada. A gente já está meio que naturalizado com o céu. O céu não pode começar na eternidade, o céu tem que começar agora para você, meu irmão. Tem que começar hoje. Se você espera o céu começar na eternidade, você não vai para a eternidade. A Bíblia diz na oração modelo de Jesus, ele ora dizendo: seja feita a sua vontade, como? Assim na terra, como é onde? No céu. O céu tem que manifestar na terra, e isso só vai acontecer se eu estiver com os olhos no céu, aprendendo o modelo do céu, para manifestar na terra o modelo do céu. Do contrário, você continua carnal. E aí você precisa de uma igreja que vai pregar para você aquilo que alimenta seu ego, dizendo para você que aquele que te fez mal vai se dar mal, porque Deus vai te dar vitória e vai fazer vingança. E aí você diz: é Jesus. Como é? Irmão, eu cresci na igreja pentecostal, fui criado na Assembleia de Deus. Quer ver o povo pegar fogo? É dizer
aquele que te fez mal, aquele que te feriu, aquele que se levantou contra a tua vida, está na mão de Jeová. Aí o irmão, é verdade, porque tem uma mesa na presença, eu vi tanta gente dizer isso nesse versículo, tem uma mesa na presença dos teus inimigos, Deus vai te honrar. Cabeção não lê tudo, continua lendo. Davi escreveu esse salmo dizendo, depois ele continua, para que a bondade e a misericórdia do Senhor me siga por longos dias. A mesa que está na presença dos meus inimigos, não é para vingança não, é para mim servir meu inimigo. É para que a bondade e a misericórdia me acompanhem. Essa mesa é a mesa da comunhão, não é a mesa para fazer inveja, não é mesa de disputa, não é mesa para humilhar alguém, para me honrar, é mesa para mim servir. Eu me torno servo, porque tem misericórdia e bondade no meu coração. Quer ver pegar fogo? Sapatinho de fogo. Canta a musiquinha aí. Canta a musiquinha aí que a roda gigante gira, que baixo vai ficar em cima. Canta a musiquinha que o teu nome vai soprar. Sapateia, relampeia e pega fogo. Será que a gente adora Deus ou adora o nosso ventre? O nosso ego sendo exalado? CD que mais vendeu em 2011 é aquela da música da vingança. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender, porque eu vou estar no palco e você no palco. E eu tô ligado que você tem o CD. E você riu alto porque é verdade. Mas por que a gente não vê isso? Por que isso foi tão oculto da gente? Irmão, eu estou falando de coisa que eu vivi. Se você vê alguns vídeos meus antigos, não vê não, melhor não acessar. Fabiano Faia, versão Didi Mocó. Um terninho com aquela ombreira assim. Não vai olhar lá não, irmão. Você vai ver o pastor Fabiano lá, você não reconhece. Eu não conseguia nem respirar direito pregando. É fogo! É fogo! E queimava todo mundo. Eu preciso reconhecer, Deus usava a gente. Eu não estou reprovando, irmãos, aquilo que a gente faz na inocência ou na ignorância. Tem um tempo em que Deus usa meninos. Deus usou Davi quando era um menino. E o que Davi fez? Pegou o estilingue. Criança faz o quê com o estilingue? Dá estilingada. Davi pega o estilingue e dá na cabeça do gigante. Cara, todo mundo viu a glória de Deus naquilo. Mas aquilo foi um tempo. Há um tempo para todas as coisas. O problema não é começar errado, o problema é terminar errado. Irmão, a gente começa errado mesmo. O que Deus está olhando é a motivação do nosso coração. Porque pela ignorância eu também pisei no tomate. Muitas vezes tem coisas que eu olho para trás e eu digo, Jesus, eu não faria mais isso. Mas Deus fez milagre lá atrás, quando eu fiz aquilo. Eu vi Deus naquilo. O problema é se nós estamos crescendo ou não crescendo. Porque vai chegar o tempo que Deus não vai usar mais você para derrubar um gigante. Vai chegar o tempo que Deus quer usar você para derrubar um governo. Um principado maior do que um gigante. Porque quando Deus quis derrubar um império, um governo, Deus não usou um menino. Deus usou um homem amadurecido. Deus chama Moisés por detrás das malhadas e diz, olha, volta lá e diz a Faraó. Moisés foi com pedras?
Não, Moisés não é menino. Ele vai com sentenças. Ele ouve a palavra e ele replica a palavra. Ele ouve a palavra e ele replica a palavra. Sentenças. Mas e aí, você quer derrubar gigantes ou você quer derrubar impérios? Deus te chama para algo maior do que isso, cara. Se você quer ficar derrubando gigante, fica à vontade. Se você quer ser mais um pregadorzinho, fica à vontade. Imite-o. Copia a mensagem dele na internet. Prega igual, grita igual, fala igual, usa o mesmo jargão. Fazer um barulho, todo mundo vai gostar. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você quer que as pessoas te aplaudem ou você quer ver algo mudar? Porque as pessoas podem te aplaudir e nada mudar. E quando aparecer alguém melhor do que você, que fala melhor do que você, que faz barulho maior que você, vai parar de te aplaudir e vai aplaudir o outro. Mas quando você constrói aqui dentro, você deixa legado, você deixa história. Quando você constrói aqui dentro, você muda destinos. Você muda conceitos, você estabelece valores. Nós fomos chamados para reino. Precisamos olhar para Jesus para saber quem Ele é, cara. O nosso modelo é Jesus. Tira os teus olhos da mídia evangélica. Tem jovens pregadores aqui, eu estou ligado. Tem homens de Deus aqui que Deus está formando num ventre profético. E eu quero deixar uma palavra para você que está me assistindo na internet, você que está me assistindo aqui nessa noite. Escute, o teu modelo é Jesus. Tire os teus olhos dos modelos gospels, tire os teus olhos da mídia gospel. Não queira ser igual aquele cantor que está famoso, não queira ser igual aquele pastor, aquele pregador da igreja grande, igreja violenta. Não queira ser essa pessoa. Não se baseie em modelos humanos, se baseie em Jesus. Olhe para Jesus, Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Se você olhar para Jesus, você não se perde do propósito. Um dia Jesus estava caminhando, e uma multidão muito grande caminhando com Jesus, e um homem chamado Bartimeu gritava dizendo: Jesus, filho de Davi. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. E alguém cutucava e dizia: cara, cala a boca, ele não vai olhar para você. Olha quanta gente, olha quanta gente importante do lado dele. Você acha que ele vai dar ouvidos para você? Gente, Jesus não curava todo mundo. Tinha lugares que ele entrava e não curava. Mas aquele cara gritava: Jesus, filho de Davi. Cara, Jesus parou. Eu quero fazer você pensar agora. E eu vou mostrar para você como o problema da igreja é Bíblia, é falta de Bíblia. Por que Jesus parou? Você sabe a resposta? Por que Jesus parou? Pastor, porque aquele homem tinha fé. Talvez seja esse o seu primeiro pensamento. O que chamou a atenção de Jesus que o fez parar naquele momento? Bíblia, gente. Quando você vai para a palavra cheio do Espírito Santo, quando você lê a Bíblia olhando para o céu, as letrinhas dançam na sua frente, cara, é tremendo. Você vai lá ler Abraão, você vê Deus falando assim: Abraão, através de um descendente seu, serão benditas todas as famílias da terra. Se você está olhando para o céu, você já vê Jesus aqui, você fala: cara, Deus está falando para Abraão sobre Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão, e é através de Jesus que é bendita todas as famílias. Aí você já fica chapado. Você está lendo Isaías, porque um rebento brotará do tronco de Jessé, e uma raiz, um renovo frutificará, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está falando de quem? Quem é Jessé? Pai de Davi. Se você lê Bíblia, você sabe que as profecias judaicas apontavam o Messias na linhagem de Davi.
Então vamos voltar para Jesus no caminho onde o cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi. O que fez Jesus parar? Pensa agora, irmão, já dei a resposta. A expressão filho de Davi parou e falou: epa, alguém sabe quem eu sou? Ele pergunta para os seus discípulos: ei, o que estão dizendo lá fora, quem sou eu? Um diz que é Jeremias, outro diz que é João Batista, outro diz que é um dos profetas. Cara, os caras não sabiam quem era Jesus. Aí Pedro diz: não, tu és o filho do Deus vivo. Jesus se alegra. Ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus. Porque, irmão, você não pode saber quem é Jesus enquanto não olha para o céu. Você não pode saber quem é Jesus sem revelação do alto. Jesus disse: Pedro, foi o Pai que te revelou, foi o Espírito Santo que te revelou. Aí Jesus está caminhando e um cego que enxergava mais do que muita gente que tinha visão, o cego que enxergava: Jesus, filho de Davi. Ele sabia quem ele era. Jesus, para. Esse cara sabe quem eu sou. A minha pergunta é: quem é Jesus para você, cara? Jesus não existe para encher a sua despensa de comida. Jesus não existe para te dar conforto. Ele tem um propósito eterno, ele tem uma obra eterna que é maior do que essa que você já planejou para você. Ele já arquitetou todas as coisas. Cara, Jesus não vai sentar do seu lado para viver a sua vida, ele chama você para viver a vida dele. A Bíblia chama a cruz de redenção. O ato de Jesus na cruz foi redenção. Não foi só salvação, foi também redenção. E o que é redenção, pastor Fabiano? Redenção significa readquirir uma propriedade perdida. O que a cruz provocou na minha vida foi redenção. Eu pertenço ao Criador, porque antes do pecado eu pertencia ao Criador. Antes do pecado o homem só tinha que fazer uma coisa: cuidar da terra. Cuidar da terra e da família. A palavra de Deus para o homem era: multiplicai-vos, enche a terra, sejam férteis. A palavra de Deus para o homem era para que o homem cuidasse e semeasse na terra e cuidasse da terra. Irmão, o único ministério que nós temos é o ministério do pertencimento. A Bíblia diz que nós temos um ministério, o da reconciliação. Voltar a pertencer, voltar a ser dele. E quando eu sou dele, eu não tenho mais direito de ter direito. Quando eu sou dele, eu não tenho mais vontade própria. Quando eu sou dele, a minha oração não é: Deus, eu determino. Não, você não determina nada, cabeção. Quando eu sou dele, eu digo: Senhor, qual que é o teu plano? Para onde a nuvem vai? Para onde o fogo vai? O Senhor vai para a direita, então eu vou também. A nossa oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer como se Ele não soubesse, mas é para descobrir onde Ele vai se mover, é para descobrir o que Ele quer fazer para que eu possa fazer parte do plano, do projeto. Eu nasci para um propósito, minha vida pertence, Ele me readquiriu. A Bíblia diz que todas as coisas foram religadas em Cristo, conectadas nele. Então eu não posso mais ficar buscando nada de interesse pessoal, eu tenho que me esvaziar. Eu não estou dizendo que você não pode viver uma vida normal, ir no cinema, passear, sabe, viver coisas desse tipo. Eu estou dizendo que tudo que você faz, você tem que entender que é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, a Bíblia diz: faça para a glória de Deus. Então, se você vai a algum lugar, pense: o que Cristo pode ser glorificado nisso? Se você está falando com alguém, pense: o que Cristo pode ser glorificado nessa conversa?
Se pensássemos dessa forma, pensaríamos 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa, irmão. Não teria fofoqueiro, não teria mentiroso, não teria enganador, não teria fraqueza. A gente não vivia caindo, pastor cair. Tem irmão que vive igual o ioiô, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Parece um João Bobo do diabo. O diabo vive derrubando. Por quê? Porque está olhando para a terra, não está olhando para o céu. Olhe para Jesus nessa noite, cara. Olhe para Deus nessa noite, meu irmão. E todos os dias, pega a tua Bíblia e leia. Seja zeloso de Deus. Busque a vontade. Vem para a igreja, vem, mas não vem como quem quer receber. Vem para dar. O culto não é para receber, o culto é para dar. Dá o meu coração, dá a minha vida, dá meu tudo, dá quem eu sou. Erguer um altar, oferecer um sacrifício para que as fumaças suba como cheiro suave, para que ele sinta o cheiro da minha doação, o cheiro da minha entrega, o cheiro da minha vida. É assim que você anda em chamas. Você crê nessa palavra? Fica de pé comigo, por favor.